Não me arrependo de ter enviado aquela carta severa, embora a princípio tenha lamentado a dor que ela lhes causou, ainda que por algum tempo. Agora, porém, alegro-me por tê-la enviado, não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. Foi o tipo de tristeza que Deus espera de seu povo. Portanto, não lhes causamos mal algum. Às vezes é difícil a gente falar determinadas coisas. Num tempo como os que estamos vivendo, onde se fala muito no tal do politicamente correto, até as brincadeiras estão sendo suprimidas, os apelidos, os deboches, que antes eram apenas uma demonstração de amizade, de busca de intimidade, hoje são tratados como se fosse um crime, e onde existe gente patrulhando a vida e a postura. Tempos como os de hoje, onde ser cristão e assumir uma bandeira é também assumir que vai ser chamado de ignorante, retrógrado, atrasado, onde vivemos tempos onde ser conservador e pensar na família como Deus a criou é ser também chamado de homofóbico, de impaciente. Somos tidos como pessoas que não amam porque acreditamos naquilo que é a verdade, não naquilo que é a distorção, a tentativa de distorcer a verdade. Temos como esse, onde existe muita lacração e muito cancelamento, é possível que eu e você nos sintamos um pouco intimidados em dizer, em falar aquilo que tem que ser falado. Esse texto está em 2 Coríntios, capítulo 7, versos 8 e 9, é muito claro em mostrar que algumas atitudes, por mais que pareçam duras, que pareçam inconvenientes, que possam causar um pouco de constrangimento e dor alheio, são fundamentais para que mudanças aconteçam. Deixa eu ler de novo, para você não ter dúvida daquilo que a gente está conversando aqui na reflexão de hoje. Não me arrependo de ter enviado aquela carta. Você pode trocar aqui o carta severa, ou palavra dura, por ter enviado aquele e-mail, ou ter enviado aquela mensagem lá no seu Facebook, no particular, obviamente, que público não é necessário, por ter te mandado aquela DM, por ter te enviado aquele WhatsApp, por ter te ligado e falado, você está errado e precisa se corrigir. Eu não me arrependo disso. De ter ido à sua casa, de ter chamado você para tomar um café e dito para você, olhando nos seus olhos, olha, meu irmão, minha irmã, esse caminho que você está tomando é um caminho de morte. Paulo está dizendo, não me arrependo. Não me arrependo. Embora, a princípio, eu tenha lamentado a dor que ela lhes causou. É duro receber determinados diagnósticos. Eu sei que alguns diagnósticos são muito duros de se imaginar receber. Pense comigo aqui agora, se eu vou ao médico e ele fala comigo que eu tenho um tipo de câncer. Eu não quero ouvir isso. Mas pior do que ouvir isso é não ouvir e continuar deixando que a doença continue me corroendo, me comendo e não tratar. Pior do que o médico me dar uma notícia ruim dessa, é ele não me contar o que está acontecendo, e enquanto sonega essa informação de mim, ele me priva da possibilidade de um tratamento e de uma cura. Tem hora que é difícil ter que falar determinadas coisas. Paulo está dizendo isso. Olha, eu mandei uma carta para vocês e eu sei que ela causou dor. E eu não gostei disso por um tempo, mas eu entendi que era fundamental, que não tinha. O que Paulo está dizendo, em outras palavras, assim, olha, não tem esse negócio de cada um ter a sua verdade, que cada um pode pensar do jeito que quiser,
que o importante, o padrão de todas as coisas é um amor que apenas abraça, um amor que apenas acolhe, mas não corrige. Eu amo vocês e abraço vocês, mas também corrijo vocês. Se você está entendendo essa reflexão de hoje, se você está pegando esse princípio, saiba que amor que apenas abraça, mas não corrige, não é um amor verdadeiro que a Bíblia ensina. Não é o amor que foi praticado pelos apóstolos, não é o amor de Jesus. Porque Jesus, aquele Jesus, Senhor, Salvador, que nós cremos nele, ele abraçava, mas também constrangia e falava para mudar. Ele falava, olha, eu converso com você, mas você vai embora e não peca de novo. Não faz isso outra vez. E nós temos tido ou vergonha ou covardia na hora de falar a verdade. E às vezes também temos sido muito sensíveis e mimizentos na hora de ouvir a verdade que precisamos ouvir. Paulo vai falando, não tem vergonha. Fiz, está feito e tinha que ter sido assim mesmo. Causou uma dor em vocês por algum tempo, mas foi a oportunidade, essa dor empurrou vocês para uma boa decisão. Se eu não tivesse mandado essa carta, se eu não tivesse mandado, aí você atualiza isso aí, você faz a transposição do tempo, né, de uma carta severa para uma conversa dura. E de uma palavra dura em particular, de uma mensagem de voz verdadeira. Ele falou, se eu não tivesse mandado isso para vocês, vocês estariam no sal. Nada teria mudado. Agora, porém, eu me alegro, porque eu enviei. Eu fico feliz. Eu fiquei incomodado quando eu mandei, mas agora eu estou feliz de ter mandado essa carta dura. Essa conversa esquisita, difícil de ter. Por quê? Porque estou satisfeito não porque ela incomodou vocês, incomodou a mim, mas estou satisfeito porque essa dor que ela causou levou vocês ao arrependimento. E sempre esse deve ser o alvo. É importante que você reflita comigo nesse dia. A ideia não é ser aquele que enfia o dedo na ferida, mas sim aquele que vai, toca na ferida, mas toca também nessa ferida com o desejo de curá-la. Que mostra o erro, mas ajuda no tratamento. Que aponta o desvio, mas também mostra qual é o caminho e ajuda a pessoa a voltar para o caminho certo. Não é só uma questão de falar, não é só uma questão de apontar erros. Não, a questão aqui não é só ser um profeta que fala a verdade, custe o que custar, mas de ser um profeta que fala a verdade, custe o que custar, visando não se promover e nem ser um mártir, mas visando que conversão, que mudança de vida aconteça. Por isso, não me arrependo de ter enviado aquela mensagem. Por isso, não me arrependo de fazer esse vídeo aqui. Por isso, não me arrependo de dizer para você que se você está errado, não adianta você estar felizinho e ter um monte de gente batendo no seu ombro falando que está tudo bem, porque não está tudo bem. Se você está caminhando para o lado errado, você nunca vai chegar no lugar certo. Você precisa mudar. E você precisa avisar isso para as pessoas que você tem responsabilidade sobre elas. Seu filho está fazendo bobagem? Está pensando besteira? Não importa a idade que ele tenha. Principalmente se ele mora na sua casa. Fale para ele, olha, isso aí está errado. Isso não está certo. Porque a palavra do Senhor nos diz que deve ser desse jeito. É a sua mãe? Fala também. É o seu pai? Converse com ele. Ah, é o seu irmão, é aquele da sua convivência, é o seu companheiro de equipe da igreja, é alguém do seu grupo de relacionamento, é alguém do seu trabalho. Fale, avise. Pode ser que não dê certo. No final a pessoa fica emburrada com você e até corte relacionamento com você, mas não deixe de dizer para ela que existe uma solução, que existe uma verdade, que existe um caminho. Não deixe de mostrar para ela a placa do lado certo. Mas se Deus quiser te usar como usou Paulo, a sua palavra vai ser dura por um tempo, mas depois aquela pessoa vai mudar de vida, vai se arrepender e vai ser transformada. Eu sou o pastor Wellington e essa é a reflexão para hoje.